Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Meu nome é Jonatas, é um prazer e uma grande honra para mim ter vocês aqui. Nesse vídeo eu quero estudar com vocês, fazer uma análise de profecias escatológicas, mais especificamente 3 profecias escatológicas que nós estamos numa iminência muito grande de ver se cumprir. Então, a primeira que eu quero trabalhar com vocês é Ezequiel 38 e 39, que eu já tenho trabalhado nos anos anteriores, e cada vez mais a gente vê essa questão escalonando, tá? Então, hoje, muita gente já está abordando esse assunto na internet, né? Alguns irmãos de Cristo têm observado, o rapaz do Questione-se lá, Martim Porcela, Antônio Júlio, muitos homens de Deus estão falando sobre isso. Agora, tem 2 profecias diretamente relacionadas a Ezequiel 38 e 39 que eu não estou vendo muitas pessoas falarem particularmente. Pode ser que algumas aí estejam falando, mas eu particularmente não vi. Então eu quero trazer esse assunto para o canal, que é a destruição de Damasco, capital da Síria. Vocês sabem que Damasco está em guerra nesse momento, vários países estão ali. E também a destruição do Irã, que está registrada em Jeremias 49, a partir do versículo 34. Eu até trouxe um vídeo curto aqui, um short, falando sobre a destruição do Irã aqui no canal. Bom, pessoal, então a gente vai abordar aí essas 3 profecias escatológicas. Lembrando a vocês que o e-book Apocalipse completo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, né? Na descrição do vídeo. Se você quiser, você pode adquirir na plataforma Hotmart. Eu te aconselho muito a você fazer o seguinte, olha, entra no link, a Hotmart dá para você 7 dias grátis para você avaliar o material. Você vai poder, ao final desse período aí de 7 dias, decidir se você vai realmente querer ter esse material apocalíptico, escatológico ou não. Se você não gostar, você recebe simplesmente seu dinheiro de volta. Então eu tenho esse e-book Apocalipse e também eu tenho um curso que eu estou montando ele completo na plataforma Hotmart, que é o curso Gênesis, tá? Que eu tenho trazido também para vocês aqui alguns estudos baseados nos textos, alguns textos originais que desvendam para a gente mistérios da Bíblia Sagrada também, tá? Então, esses 2 e-books eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Então, pessoal, vou falar com vocês sobre Gog e Magog, destruição de Damasco e a destruição do Irã nesse vídeo, para nós fazermos o nosso estudo. Sempre que eu trabalho o meu seminário Apocalipse, que eu ministro, eu sempre falo para as pessoas, precisamos fazer uma análise de cenário. Primeira coisa, por quê? Jesus vai falar no sermão profético de Mateus capítulo 24 sobre muitos cenários, sobre muitos eventos e diz, estejam atentos aos sinais. E tanto que ele vai terminar ali no versículo 32 para o 33, falando também da parábola da figueira. Quando estejam, pois, atentos à parábola, aprender a parábola da figueira. Quando os seus ramos se tornam tenros, as suas folhas brotam, vocês sabem que está próximo ao verão. Olha o cenário que ele está montando para a gente. Assim também, quando o vídeo de todas essas coisas acontecer, vocês sabem que ele está próximo às portas. Então, esse cenário, juntando com vários outros textos escatológicos, a gente precisa estar atento. E o que difere, pessoal? Por exemplo, quando a gente olha para Ezequiel 38, o que difere Ezequiel 38 de Apocalipse capítulo 20? Porque muita gente ainda não entendeu. Acha que Ezequiel 38, a Gog e Magog de Ezequiel 38 e 39, é o mesmo Gog e Magog de Apocalipse capítulo 20. E não é. Porque os textos mostram para a gente as diferenças, o texto e o contexto. Então, eu não posso simplesmente pegar o nome Gog e Magog e associar como se isso fosse uma guerra só, porque o texto e os contextos trazem diferenças gritantes. Aqui em Ezequiel 38, a gente vê Deus colocando um anzol em algumas nações específicas, são poucas nações aqui no texto. Deus mesmo coloca o anzol e traz essas nações para os montes de Israel, onde vai ocorrer essa guerra. Apocalipse capítulo 20 é o diabo que sai do abismo depois de 1000 anos, engana as nações e as leva até Israel para uma guerra, tá? Então, ali de Gog e Magog. E ali a gente tem o final definitivo, né, do diabo e o julgamento, que vai culminar ali com o julgamento do grande trono branco, que é diferente ali do julgamento das nações do Senhor Jesus na sua segunda vinda, né? Tem 2 julgamentos ali em Apocalipse.
Então, um é o das nações e o outro é do trono branco. Então, a gente vê diferenças gritantes no texto. A gente precisa analisar o texto, o contexto, e fazer uma análise de cenário, porque é isso que Jesus fala na parábola da figueira, que é Israel. Nós sabemos que Israel é o cronômetro, é o relógio de Deus. A gente precisa olhar para Israel. Isso está lá em Daniel capítulo 9, a partir do versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. E falando ainda, pessoal, sobre Ezequiel 38 e 39, esses dois capítulos são logicamente precedidos, né, ali de Ezequiel 37, que é muito conhecido, é muito famoso, que é o Vale de Ossos Secos, que é Israel depois de uma diáspora muito grande voltando à sua terra e Deus estabelecendo em Israel o trono de Davi, né? Então, quando Israel volta para sua terra depois dos dias de Ezequiel, eles não reconhecem Jesus como Messias. E esse trono de Davi não é estabelecido para sempre, como diz Ezequiel 37. Eu sei também, né, que o Vale de Ossos Secos nós podemos aplicar espiritualmente para a igreja, mas o texto é diretamente relacionado a Israel depois de uma diáspora muito, muito grande. Tanto que ele vai dizer no versículo 21 de Ezequiel 37, 21. Diz, pois, né, assim diz o Senhor Jeová, né? Eis que eu tomarei filhos de Israel, tá? Então você vê que profeticamente a gente pode aplicar para a igreja, mas é uma profecia diretamente falada a Israel, tá? Então, tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram espalhados, eu congregarei de todas as partes e os levarei à sua terra. Então, como eu falei, nos dias de Ezequiel, a nação de Israel vivia sim uma diáspora. Mas aqui a gente vai ver mais para frente, no próprio texto de Ezequiel 37, que depois dessa grande diáspora, Israel seria retornado à sua cidade e o Senhor vai colocar ali o trono de Davi, né? E versículo 24, olha, e o meu servo Davi reinará sobre eles e todos eles terão um pastor. Então isso aqui já está apontando até para o milênio, tá? Andarão nos meus juízos, habitarão na terra, tá? Então depois dessa grande diáspora, Israel volta para a sua terra. E é muito interessante que esse Vale de Ossos Secos lembra muito de perto Israel após a Segunda Guerra Mundial e o seu retorno à sua nação de origem ali na região ali da Palestina, ali, Israel, depois dessa diáspora muito grande. Tá? Então o versículo 38, né, a gente sabe da Segunda Guerra, Israel é um Vale de Ossos Secos, não havia Estado, não havia nação, não tinham nada, e aí eles, assim, pela mão de Deus, voltam à sua terra. Tanto que o profeta vai dizer, poderia nascer uma nação em um só dia, né? Ali, quando brasileiros, Oswaldo Aranha bate o martelo na ONU e junto com outras nações direcionadas ali, como Israel, Estados Unidos, levam a nação de Israel de volta para a sua terra, né? E aí o versículo 1 de Ezequiel 38, ele vai dizer, veio mais a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog. Pessoal, muita coisa fica vaga no que diz respeito a essa expressão, Gog, terra de Magog. Agora, Amir Tsafat, que é ex-vice-governador de Jericó, um dos responsáveis pelos assentamentos dos palestinos, que é um cristão, né, um judeu natural de nascimento, convertido a Jesus, ele fala que um grande conhecedor das escrituras do hebraico, né, por ser nascido em Israel, né, ser um judeu natural e um judeu messiânico que reconhece Jesus como Messias, ele conhece tanto o Novo quanto o Antigo Testamento e o texto original. Ele afirma, até pela história, ele fala, antigamente as muralhas da China eram chamadas de muralhas de Gog. Tá? Eu já vi lá Martino Porcela também falar sobre essa questão. Então, isso aqui, pessoal, traz um forte indício de apontar para a China, tá? Tanto que, eu fazendo essa análise, um grande homem de Deus que faleceu em 2018, Chuck Missler, ele dizia que a Babilônia de Apocalipse, na verdade, se tratava da China. Eu não estou dizendo que eu estou dizendo que o Chuck Missler dizia que era, tá? E quando a gente olha hoje para a China, quando eu vi isso, falei, Chuck Missler deve estar forçando bastante o texto. Eu pensei, está forçando muito o texto. Mas Chuck Missler, ele era um cara totalmente assim, fora da curva. Além dele também ser um profundo conhecedor dos textos originais, ele tinha uma mente brilhante. Eu vi numa entrevista dele, se não me falha a memória, foi até no Cid Roth, que eles falavam que Deus fez o download da Bíblia completa na cabeça do Chuck Missler. Assim, ele conhecia a Bíblia num nível absurdo, ele conhecia os textos sagrados num nível absurdo, Chuck Missler, e ele trouxe essa afirmação, Chuck Missler. Então o que eu faço? Eu fiquei atento.
E de muitos anos para cá, que eu comecei a acompanhar Chuck Missler, até que ele faleceu em 2018, a gente está em 2023 agora, hoje é 2 de março de 2023 que estou gravando esse vídeo, a gente vê como que a China está espalhando seus tentáculos pelo mundo. Tá? Eu não vou afirmar que Chuck Missler está 100% certo, mas eu estou observando. Então hoje a China está dominando o Mar do Sul da China, está invadindo a zona territorial econômica exclusiva de países como Filipinas, acho que não sei se Vietnã também, está ameaçando ali, tomar de volta Taiwan, está tocando assim, como é que fala, né? Um rebu no mundo todo. Estão comprando terras nos Estados Unidos, estão comprando terras no Brasil, estão comprando terras na África, estão espalhando seus tentáculos para o mundo todo. A China hoje, né, fez tantas espionagens, né, abriu para as empresas entrarem no seu território, na parte ali capitalista que ele deu, né, para as empresas irem para a China, praticando dumping, né, com a prática de monopólio de mercado, né, desonesta. Então eles abriram para as empresas irem para a China, basicamente para os chineses trabalhando por um trabalho escravo ou semi-escravo, a um baixíssimo custo de mão de obra, para que as pessoas revendam seus produtos pelo mundo a um preço muito barato. Então ele elimina a competição. Além de que os chineses também, o governo, o Estado, ele injeta dinheiro nas suas empresas para que os outros países não tenham condições de concorrer com os produtos chineses. E se você não vender hoje para a China, que é um mercado de cerca de 2 bilhões de pessoas, né, o maior mercado consumidor do mundo, né, se você não vender para a China, para quem você vai perder uma fatia muito grande, né, do mercado. Então as nações hoje estão cada vez mais na mão da China. A gente vê essa guerra comercial entre China e Estados Unidos desde Donald Trump. Tá? E teve uma agente espiã chinesa que há alguns anos atrás foi presa nos Estados Unidos, tendo um caso com o diretor da CIA e do FBI ao mesmo tempo. Tá? Então a China está espalhando seus tentáculos de uma maneira muito, muito sinistra pelo mundo. E essa referência aqui que muitos apontam, que antigamente as muralhas da China eram chamadas de muralha de Gog. Príncipe e chefe de Mesec e Tubal, de Moscou. Tubal, a região ali que os descendentes de Noé foram ocupar após o dilúvio, tá? Então, para muitos estudiosos, essa expressão Mesec é Moscou, tá? E profetize contra ele. E diz, assim diz o Senhor Yahvé, eu sou contra ti, ó Gog, né? Nesse caso, se essa interpretação estiver correta, então está dizendo contra ti, ó China, e príncipe e chefe de Rússia, Mesec, Moscou e Tubal. E te farei voltar e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada. Então ele vai trazer essas nações chefiadas, né? Se essa questão da China, né? Da muralha de Gog, for correta, então a China vai estar comandando. Eu nem digo que a China vai estar diretamente vindo contra a nação de Israel, mas que ela vai ser o chefe, ela vai ser o cabeça, vai ser o estrategista que vai coordenar algumas nações. Então, uma dessas nações, aqui pelo texto, pelo contexto, seria a Rússia, tá? E aí no versículo 5 ele vai falar que, além da Rússia, outras nações que vão estar vindo para tomar a nação de Israel. Persas, tá? Então, Pérsia é o atual Irã. Existem 2 nomes na Bíblia para o atual Irã, Pérsia e Elão. Tanto que os iranianos não falam árabe, eles falam persa, tá? Então, persas, que é o atual Irã, etíopes, Sudão, e os de Put, Líbia, tá? Todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas. A casa de Togarma, da banda do norte, de todas as suas tropas, muitos povos contigo. Bet Togarma é a atual Turquia. Então, a gente está vendo aqui, ó, 4 nações, tá? Então, ó, Pérsia, então, ó, Irã, Sudão, Líbia e Turquia, com mais Moscou. Né? Quem está chefiando? A China, tá? Por essa interpretação. Né? Se essa interpretação estiver realmente correta, chefiados pela China. A China não necessariamente, eu acredito que vem contra Israel, tá? Mas que ela está por trás ali dos bastidores. Tá? É o chefe, é o cabeça.
Então, prepara-te sim, disponte de todas as suas congregações que se reuniram a ti e serve-lhes tu de guarda. Tá? Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se retirou da espada, que se retirou da Segunda Guerra Mundial, que se retirou, né? Estou falando claramente, vocês vão ver aqui que é Israel, que se retirou da espada. E que veio dentre muitos povos aos montes de Israel, tá? Que sempre serviram de desolação, mas aquela terra foi tirada dentre os povos, depois de uma diáspora muito grande, e todos eles habitarão seguramente. Hoje, Israel já é considerada por muitos como a quinta maior força bélica do mundo. Muitos dizem que Israel tem bomba atômica, mas que não divulga para ninguém, pela sua política de ser tão ameaçado que Israel hoje busca ficar quietinho para as outras nações não os virem como uma ameaça ainda maior, né? E o verso 9 diz: então subirás, virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. Algumas pessoas têm chamado a atenção na internet pela questão que o rio Eufrates ali, tem o Tigre e o Eufrates, eles estão secando. Algumas pessoas têm chamado a atenção sobre isso na internet, que abriria uma passagem para tropas árabes e chinesas também virem contra Israel, e muitas pessoas têm falado que isso se trata da guerra do Armagedon. Eu não acredito que se trata da Armagedon, eu acredito que se trata da Gog e Magog de Ezequiel 38 e 39, tá? Porque é isso que está aqui no texto, Gog e Magog, Ezequiel 38 e 39. Armagedon ocorre no final dos 7 anos da grande tribulação. Então assim diz o Senhor Yahvé: e acontecerá naquele dia que terás imaginações no teu coração e conceberás um mau desígnio. Eu percebo aqui que essa pessoa a quem o Senhor se refere no versículo 10 se refere especificamente à Rússia, tá? E também à China, mas principalmente a Rússia, que é chefiada, né? Príncipe, como fala aqui, olha, Gog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal, tá? Então a Rússia, eu acredito por essa questão da guerra da Ucrânia e a guerra na Síria, eles vão ter imaginações no seu coração e terão um mau desígnio. Um ponto, pessoal, que eu já trouxe nos vídeos anteriores, em 2012 aproximadamente, por ali, um avião não tripulado adentrou o espaço aéreo de Israel e fez um mapeamento de Israel. Vocês sabem que Israel possui o Iron Dome, que é o domo de ferro, que é praticamente impenetrável. Tanto que centenas de mísseis são lançados dos palestinos, financiados, capitaneados por muitos iranianos, né? Muitos grupos terroristas que financiam os palestinos, eles lançam às vezes centenas de mísseis por dia contra Israel. Israel abate esses mísseis. É interessante que Israel está colocando agora um novo sistema, né? Até anunciado que vai colocar um sistema antimísseis. Por quê? Para combater os mísseis, as centenas de mísseis que às vezes os palestinos lançam, eles têm que lançar outros mísseis para interceptar. Então isso gera um custo muito alto para Israel. Agora Israel já está falando que já tem praticamente pronto um sistema de laser, né, que vai tornar o custo de eliminar esses ataques pífios, tá? Um custo muito baixo. Então Israel está cada vez mais forte, cada vez mais poderoso. E como que um avião conseguiu entrar no espaço de Israel ali naquele ano? A Mitzafat fala que Israel, numa atitude de boa fé, cedeu para a Rússia um avião não tripulado, né? Um drone. Não é esse drone de brinquedo, é aqueles aviões imensos, né? Só que não tripulados. Um drone para a Rússia. A Rússia pegou esse avião, usando tecnologia reversa, usou esse avião para entrar no espaço aéreo de Israel e verificar que Israel tem uma das maiores reservas de gás atuais do mundo. E tanto que a Mitzafat vai falar que o presidente da Rússia pediu perdão e falou: mas olha, temos que ver essa questão do gás. Dizendo assim, o gás de vocês é nosso, tá? Em outras palavras. Então Israel, saiu uma notícia recentemente, Israel anunciando que se faltar o gás na Rússia, porque a Rússia está com guerra na Ucrânia e está detendo monopólio de venda de gás para a Europa. Israel, né, antes agora da volta do Netanyahu, acho que ele voltou, tá para voltar, eles anunciaram que se faltasse gás na Europa,
Israel ia fornecer gás para os caras. Então a Rússia já sondou, já falou, olha, o gás de vocês é nosso, e olha o anzol sendo colocado. Tanto que a Rússia fez isso, escaneou. Só de potássio estima-se de recursos minerais que Israel tenha trilhões ali, né, no seu território, especialmente ali na região do Mar Morto, na questão do potássio, né, tanto que nós vimos no governo Bolsonaro o presidente indo na Rússia para poder negociar as questões dos fertilizantes que vêm do potássio, para poder não faltar alimento, tanto no Brasil, logicamente, para exportar para o mundo todo, para o mundo não morrer de fome. Então, verso 11, e dirás, subirei contra a terra de aldeias não muradas, hoje as cidades não têm mais muros, né? Virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros, todos eles habitam sem muro, e não têm ferrolho nem portas. Isso a fim de tomar o despojo, de preparar a presa, tá? E tornar a tua mão contra as terras desertas que agora se habitam, e contra o povo que se ajuntou dentre as nações, de novo a diáspora, o qual tem gado e possessões e habita no meio da terra. Tá? Olha que interessante o versículo 13. Sabá e Dedã, por geografia bíblica, a atual Arábia Saudita, e os mercadores de Tarsis. Mercadores de Tarsis, pessoal, é a União Europeia. Tarsis é a Espanha. Espanha fica na Europa. Os mercadores de Tarsis, União Europeia. Eu não tenho tempo aqui, o vídeo tá ficando longo, para ficar explicando as raízes etimológicas, tá? Mas Tarsis, a gente sabe que é Espanha é a Europa. E todos os seus leãozinhos te dirão. Algumas versões bíblicas falam os leãozinhos de Tarsis, os filhotes de Tarsis. Tarsis é Espanha. Espanha descobriu a América. Isso pode ser uma referência também aqui aos Estados Unidos da América, que não vão defender Israel. Eles apenas vão perguntar no versículo 13, olha, vens tu para tomar o despojo e ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e as possessões, para saquear grande despojo, você está vindo para isso? E os caras vão vir contra Israel, tá? Então, eles vão vir, vão tentar tomar a nação de Israel, por exemplo, vou dar um salto aqui nos versículos, vou botar aqui, versículo 21 de Ezequiel 38, para te dar um salto, para te ganhar tempo aqui. Porque chamarei contra Gog a espada sobre todos os meus montes, disse o Yahvé. A espada de cada um se voltará contra o seu irmão. Então, por exemplo, lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 7, o Senhor fala que da sua boca o Senhor vai destruir essas nações. Ezequiel 38 fala que o Senhor, nesse contexto, já vai ser diferente. O Senhor vai fazer que a espada de cada um se volte contra o seu irmão. Então essas nações, quando forem atacar Israel, elas vão se voltar umas contra as outras. Tá? E, irmão, se essa análise estiver correta, a gente vai ver isso se confirmar nos próximos anos, né? E diz, e contenderei com ele por meio da peste do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva. Pessoal, será que isso aqui, né? Que tipo de armamento pode estar se referindo? Pode ser bomba atômica? Né? O que vai acontecer entre essas nações, né? Vai dizer, e enxofre, fogo e enxofre farei cair sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim me engrandecerei, e me santificarei, e me farei conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. E aí é uma questão que eu particularmente acredito, que a gente está próximo, pessoal, a ver se cumprir essa questão de Ezequiel 38 e 39, e quando essas nações forem derrotadas, eu acredito particularmente que nesse momento pode vir a acontecer o acordo de paz dos últimos 7 anos, que pega ali a tribulação, na grande tribulação, os últimos 7 anos. Eu acredito que o acordo pode surgir desse momento, particularmente. E depois você pode analisar todo o capítulo 39, tá? Então eu faço a análise de Ezequiel 38, 39 também vai falar como o Senhor vai derrotar essas nações, tá? Versículo 4, Ezequiel 39 vai dizer, nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas e os povos que estão contigo. Tanto que ele vai dizer que os corpos levarão 7 meses, pessoal, para ser enterrado. Então, Gog e Magog, o nível, a proporção gigantesca dessa guerra. E aí, pessoal, como os iranianos vão estar junto com essas nações aqui chefiadas, né, pela Rússia, pela China, para invadir Israel,
eu acredito que nós vamos ver o cumprimento também da destruição do Irã nos próximos meses, talvez nos próximos anos. Vocês sabem o programa nuclear do Irã. O Irã tem falado que a nação de Israel precisa ser dizimada já há muitos anos. O Irã tem financiado grupos de terroristas na Síria, né? Tanto que Israel tem atacado bases iranianas na Síria, porque ali tem grupos terroristas que querem colocar armas de destruição em massa na Síria para dali destruir e dizimarem a nação de Israel. Tanto que eu falei que eu vou falar sobre a destruição de Damasco, capital da Síria, e de Irã, que estão diretamente relacionados também a esse momento que nós estamos vivendo. E aí, pessoal, o Irã, pessoal, é o último país que impede que hoje haja paz no Oriente Médio. Tá? Então a Arábia Saudita está muito bem, né? A Síria tem sua guerra ali, mas por uma questão ali do petróleo com a Rússia. Então eles torcem o nariz para Israel, mas Israel não tem hoje um problema direto com a Síria. O problema de Israel hoje fazer algumas ações militares na Síria por causa dos terroristas iranianos que estão em território sírio, né? Então hoje ali na questão da Jordânia, as regiões ali ao redor estão muito bem tranquilas em relação à terra de Israel, mas quem impede é o Irã. E aí tem grupos terroristas iranianos aqui na Venezuela, né? Alguns notas de jornais falaram até de terroristas iranianos em favelas do estado do Rio de Janeiro, para a gente ver como é que esses caras estão estão fora de si, né? E eu vou explicar para vocês por que eles estão também, os iranianos, com esse ímpeto tão grande hoje no mundo. Versículo 34 de Jeremias, capítulo 49, vai dizer: palavra do Senhor que veio a Jeremias, profeta, contra Elão. Então, existem dois nomes para Irã na Bíblia: Elão e Pérsia. Então, está falando aqui do Irã. Tá? No princípio do reinado de Zedequias, o rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, eis que quebrarei o arco de Elão, atual Irã, o principal do seu poder. O regime iraniano hoje é um dos mais fechados ao evangelho do mundo. É um dos mais fechados ao evangelho do mundo. É um país que se fechou, tá? E tanto que é interessante que o anticristo, né, ele tem o seu arco ali, o cavaleiro branco, né, de Apocalipse, né? O Senhor fala que vai quebrar o arco. Então isso aponta para o anticristo também. Hoje, pessoal, o Irã tem esse ímpeto de estar agindo em várias nações ao redor do mundo. Por quê? Eles querem tomar o Iraque, porque a profecia do Islã diz que o Mahdi, que é o 12º descendente de Maomé, que sumiu nas montanhas do Iraque, tem que retornar para implementar no mundo o califado islâmico. Tanto que as autoridades iranianas acusam os Estados Unidos de estarem no território iraquiano e que eles estão impedindo a profecia do surgimento do Mahdi. Tá? Então, pela profecia islâmica, o Mahdi, que eu creio que seja o anticristo, né, aliado ali também com outras nações, pelo menos na profecia de respeito do Irã, eu acredito também, né, nessa questão que o anticristo é o Mahdi, tá? Então eles estão querendo expulsar os americanos do Iraque para serem a base de sustentação e governo do Mahdi. Na verdade, o Irã quer tomar o Iraque. E tanto aquele general Soleimani foi morto no Iraque, o general iraniano foi morto no Iraque, tentando combater as tropas americanas. Então, hoje, Irã tem essa questão, tá, com seu ímpeto, porque ela quer ser a base de sustentação do surgimento do Mahdi. E o Senhor fala: eu vou quebrar essa opressão de vocês, vou quebrar esse arco. E diz: o principal do seu poder, e trarei sobre Elão, atual Irã, os 4 ventos dos 4 ângulos do céu. Tá? Então, que catástrofe é essa? Tá? Então, e os espalharei na direção de todos esses ventos. Então eles vão ser espalhados, os iranianos, tá? E não haverá nação aonde não venham os fugitivos do Irã. Então o pessoal vai fugir para tudo quanto é lugar. E é interessante, pessoal, que a igreja perseguida do Irã, eles afirmam categoricamente que eles estão muito contentes vendo que essa profecia
vai se cumprir no meio deles, que o Senhor vai quebrar a opressão que é contra eles. Os irmãos em Cristo do Irã estão aguardando o cumprimento dessa profecia. E diz, versículo 37, e farei que Elão, Irã, tema diante de seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte, e farei vir sobre eles o mal, tá? O furor da minha ira, diz o Senhor. Irmãos, quando isso acontecer, que Deus tenha misericórdia dos irmãos, mas é um juízo de Deus sendo exercido sobre essa nação, tá? E enviarei após eles a espada até que venha a consumi-los. E aí vem a promessa que a igreja do Irã perseguida, ela está aguardando essa profecia se cumprir, porque aqui o Senhor faz uma promessa maravilhosa, tá? E porém, o meu trono em Elão, o Senhor vai colocar o trono dele no Irã. Pessoal, além de Israel, que a gente sabe pela Escritura, o Senhor vai reinar, nenhuma outra nação, a gente vê na Escritura, o Senhor dizendo que vai colocar ali o seu trono, tá? E aí você fala, diz, né, colocarei meu trono no Irã. Haverá um avivamento poderoso e tremendo no Irã, tá? Após isso, e destruirei dali o rei e príncipe, diz o Senhor. Acontecerá, porém, no último dos dias, e farei voltar os cativos do Irã, diz o Senhor. O Senhor vai restaurar o Irã também, tá? Então tem essa profecia contra o Irã, a destruição do Irã, e essa promessa tremenda. E para fechar, pessoal, Isaías, no capítulo 17, vai dizer o seguinte, olha, peso de Damasco, capital da Síria, hoje. Eu sei, pessoal, que Flávio Josefo, que era um autor não cristão, historiador ali do primeiro século, dos primeiros séculos ali, ele vai relatar na sua obra, se não me falha a memória, contra Apion, que essa profecia de Isaías 17 já teria se cumprido, tá? Eu não acredito nisso. Primeiro porque a opinião de Flávio Josefo, que deve ser muito respeitada, não é canônica. Eu já ouvi pessoas na internet com muita, assim, paixão e até imaturidade também, ofendendo outras pessoas, chamando, né, que quem acredita nessa profecia aqui é um ignorante, e com outras palavras, né, igual Jesus faria, né? Então, com palavras assim, bem ofensivas, entre aspas, né? Falando que por Flávio Josefo já disse que essa profecia se cumpriu, então se cumpriu. Primeiro que a opinião de Flávio Josefo, que é muito importante, não é canônica, não é divinamente inspirada e não é uma revelação bíblica, né? Primeira coisa. E aí a gente tem que analisar o quê? O texto e o contexto. Então vamos dar uma olhada? Diz aqui, ó, peso de Damasco, eis que Damasco será tirada e já não será cidade, mas um montão de ruínas. Damasco é a capital da Síria, e Damasco é cidade e não um montão de ruínas. Então, o que implica dizer, pessoal, que essa profecia, muito provavelmente, não se cumpriu. Se eu estou lendo o texto, estou vendo o contexto e o que o texto está me dizendo. E as cidades de Aroê serão abandonadas, onde se para os rebanhos, que se deitarão sem haver que os espante. E a fortaleza de Efraim cessará, como também o reino de Damasco, e o resíduo da Síria serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos exércitos, tá? Tem uma versão bíblica que fala, né, que nunca mais, tem uma versão bíblica que fala que nunca mais haverá quem habite Damasco, né? Nunca mais será habitada, mas um montão de ruínas. O próprio texto aqui que eu estou lendo para você fala, e já não será cidade. Damasco hoje é cidade. Ele fala que não vai ser mais cidade. Aqui fala será cidade. Então, o que hoje tem se percebido isso, pessoal? O Irã, com os grupos terroristas da Síria, querendo colocar armas de destruição em massa em Damasco para destruir Israel. Israel não vai esperar. Israel já anunciou recentemente que não vai esperar ser atacado, que Israel vai agir antes. Então Israel, a nação, tem agido com muito cuidado. Então eu particularmente acredito que nós estamos prestes a ver isso. Então o que eu recomendo a você? Faça análise de cenário. É isso que eu disse no início do vídeo. Se essa interpretação realmente